aqui, por exemplo, existe uma diferença de potencial entre os seus dois polos. Isso acontece porque substâncias químicas no seu interior fazem com que o potencial elétrico do polo positivo seja maior do que o potencial do polo negativo. É como se a pilha tivesse cheia de energia química que só pode ser liberada quando ligamos uma extremidade à outra. Em algumas reações de oxirredução, a transferência de elétrons ocorre internamente, sem que haja aproveitamento de eletricidade. Mas no caso das pilhas, o segredo está em criar um caminho externo para a passagem da corrente elétrica. Fazendo isso, bingo! Obtém-se a energia elétrica necessária para ligar rádios, celulares, lanternas. Parece feitiçaria, mas é pura tecnologia. E quem prestou atenção no início do programa já deve ter matado a charada. Quer ver? E existem também as pilhas e baterias, dispositivos capazes de transformar energia química em eletricidade. Viu só? Uma pilha não é um depósito de eletricidade. Na verdade, o que ela faz é transformar um tipo de energia em outro. Exatamente, Kika. Isso vale inclusive para a pilha inventada pelo físico italiano Alessandro Volta, em 1800. O sistema de Volta consistia em empilhar placas de metais de dois tipos, separadas por um pano umedecido em sal ou ácido fraco. Como as placas não eram do mesmo metal e permaneciam em contato através de um eletrólito, se criava entre elas uma diferença de potencial ou voltagem elétrica. A principal aplicação prática da pilha de Volta era prover a eletricidade necessária para investigações químicas. E não é para menos, uma vez que os fenômenos químicos em geral envolvem elétrons, o desenvolvimento da química como ciência se deve em grande parte aos avanços no conhecimento da eletricidade. No entanto, Volta não compreendia exatamente os princípios de funcionamento da sua pilha. Durante as primeiras décadas do século XIX, ele e outros cientistas desenvolveram sistemas eletroquímicos a partir de métodos essencialmente empíricos. Ou seja, eles iam aprendendo mais sobre eletricidade à medida que testavam na prática diferentes metais e eletrólitos para ver quais apresentavam as maiores voltagens. Essas primeiras pilhas apresentavam um sério problema. Como seus eletrodos estavam conectados a um mesmo eletrólito, elas logo perdiam eficiência. Isso acabava limitando as suas aplicações práticas aos laboratórios. Curiosamente, foi a partir das experiências em laboratório que os cientistas passaram a entender a teoria por trás do funcionamento das pilhas e baterias. Sabe aquela história de escrever certo por linhas tortas? Pois é, em 1832, Michael Faraday desenvolveu as chamadas leis da eletrólise. Para quem não sabe, a eletrólise é um processo de separação dos elementos químicos de um composto, através da aplicação de uma corrente elétrica. E como a eletrólise obedece aos mesmos princípios que regem o funcionamento de uma célula eletroquímica, não demorou muito para que alguém usasse esse conhecimento na criação de pilhas mais eficientes. Foi isso que aconteceu 4 anos depois, quando o químico inglês John Frederick Daniell inventou uma nova pilha chamada de pilha de Daniell, mas que também atende pelos apelidos de pilha de gravidade ou pilha de pé de cor. Ok, a pilha de Daniell tem mais essa cara aqui e a sua principal inovação foi utilizar 2 eletrólitos ao invés de apenas um. Funciona assim, 2 metais diferentes são mergulhados em soluções de seus íons. Por exemplo, cobre em uma solução de sulfato de cobre e zinco em uma solução de sulfato de zinco. É utilizada também uma ponte salina para ligar as 2 soluções, fechando o circuito e possibilitando a passagem controlada de íons. Isso garantiu que a pilha de Daniell tivesse uma vida útil muito maior do que a pilha de Volta, por exemplo. A pilha de gravidade é uma variação da pilha de Daniell e recebe esse nome porque nela os eletrólitos são colocados diretamente um sobre o outro sem se misturarem. Apesar do tamanho desajeitado e do risco de vazamentos, o sistema de Daniell representou uma revolução no uso das pilhas. Pela primeira vez, elas passaram a ser utilizadas em larga escala na sinalização de ferrovias, na comunicação por telégrafo e até para acionar campainhas.